para um bate-papo muito bacana com o Rodolfo Kussarev, pesquisador, historiador, ex-presidente do Red Bull, ele que é idealizador do livro 125 anos de história, a enciclopédia do futebol paulista, junto com a Federação Paulista de Futebol. Ele está conosco, repito, via Skype. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN, obrigado pela paciência, a gente tinha acertado de fazer essa entrevista um pouquinho mais cedo, você com muita gentileza ficou até um pouquinho mais tarde para nos atender. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior, amigos aí da CBN do Vale, é um prazer falar com vocês. Rodolfo, me diga, a primeira pergunta não pode fugir dela. A ideia deste livro, este livro que sem dúvida alguma vai ser um grande almanaque, uma enciclopédia para quem gosta de futebol, até para quem não gosta também, vale como pesquisa. 125 anos de história, enciclopédia do futebol paulista. A história desse livro começa nos anos 2000, né, quando eu e o Jorge Fará escrevemos o Almanaque do Futebol Paulista. E quando nós fomos fazer a segunda edição, lá em 2001, nós notamos que havia uma série de campeonatos do início do século que a federação não considerava, né? A lista de campeões, por exemplo, da segunda divisão começava em 1947, quando teve o advento da lei do acesso, mas havia competições de segunda divisão desde 1916. Aliás, a primeira lei do acesso é de 24. Então nós começamos a fazer uma pesquisa sobre isso. O tempo passa e você não tem tanto tempo assim para fazer essas pesquisas. Retomamos quando estávamos lá no Red Bull. Eu criei um departamento lá de pesquisa e de dados. A gente conseguiu retomar e fazer um livro chamado Os Esquecidos, onde nós conseguimos, com mais alguns pesquisadores, levantar as informações de todos esses campeonatos. E aí isso foi entregue à Federação Paulista. Isso foi em 2016. A Federação adorou o projeto. E aí decidimos fazer esse projeto maior, que era trazer um livro que contasse a história do futebol desde sua raiz, né? Que o futebol do Brasil nasce em São Paulo, então é tudo interligado. E por isso que chama 125 anos de futebol, porque ele conta desde o dia que o Charles Miller chega no Brasil até o ano passado, que é um ano que não deixa de ser marcante para a história, que é o ano da pandemia, né? E esse livro, já vou passar por volta em si, Vicente, Vavi, mas antes, deixa eu falar aqui, ó. Por exemplo, no livro tem o Albion. Alguém já ouviu falar do Albion? Vocês foram descobrir que o Albion, ele teve conquistas lá na extinta Federação Paulista em 33 e 34, depois também tem título do Juventus, vocês constataram também que o primeiro campeão paulista feminino é o próprio Juventus. Tem uma série de coisas aí interessantes nessa enciclopédia, não, Rodolfo? Exatamente, Vieira. O que acontece? Nós temos que dividir isso em 3 blocos, né? Tem os campeonatos até 41, de segunda, terceira e até de quarta divisão, que foram disputados. Começa em 1916, campeonatos do interior, né? Então aí nós temos, aí, por exemplo, o Taubaté, né, que ganhou algumas vezes. E daí nós temos os campeonatos da Federação de Futebol, em 33 e 34. E nós temos os campeonatos que aconteceram após a criação da Federação Paulista de Futebol em 41. Ou seja, um pouquinho antes da criação da Lei do Acesso, quando retorna a divisão do interior em 1942, que aliás é o Taubaté que ganha também. Aliás, vale a pena lembrar que nesse campeonato da Federação Paulista de Futebol, de 33, que o Albion ganhou, como você bem lembrou, o Albion era o antigo São Paulo Alpargatas. Então o São Paulo Alpargatas, quando sobe para a primeira divisão, tem que mudar de nome, porque não se aceitava clubes com nome de empresa. São Paulo Alpargatas passa a se chamar Albion e o Cotonifício Rodolfo Crespi passa a se chamar Juventus. E em 34, essa Federação Paulista de Futebol, que foi a primeira FPF, né, ela monta um campeonato estadual e ela faz um grupo na capital e um grupo no Vale do Paraíba, que tem times aí de Aparecida, de Cachoeira, de Pindamonhangaba e de Guaratinguetá. E quem é o campeão é a Ferroviária de Pindamonhangaba, que inclusive disputa a final estadual contra o Juventus e perde. E aí o Juventus acaba sendo declarado campeão estadual de 34, que é um dos reconhecimentos que foram feitos agora. Legal. 4h42, a gente está conversando com o historiador, pesquisador Rodolfo Kussarev, direto de Portugal. Valtencir Vicente, o Rodolfo está com a gente, Valtencir. Opa, com enorme prazer, já tivemos a oportunidade de um contato ao vivo em alguns eventos aqui do São José Esporte Clube. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho, Rodolfo, a você e também à equipe, né? Porque uma pesquisa dessa não é só pegar a internet e ficar copiando dados, né, Rodolfo? Abraço. Obrigado, Valtencir, é um prazer falar contigo novamente. Não, de fato, e tem uma questão, outro dia perguntaram,
mas quando passam os anos, vai se perdendo as informações, mais ou menos, né? Porque quando nós fizemos o livro em 2001, precisávamos ir lá no Arquivo do Estado, e aí eu pedia para o bibliotecário, por favor, dá para o senhor me trazer aí o Correio Paulistano de janeiro de 25 a fevereiro de 25? E depois de 40 minutos nós tínhamos os originais para ficar mexendo, e era uma pesquisa muito lenta. E hoje, as pessoas que conhecem, que sabem mexer, que são especializadas no assunto e que gostam do assunto, nós entramos ali na Biblioteca Nacional e tem o Correio Paulistano inteiro, por exemplo, né? Então consegue se pesquisar com mais profundidade e com mais afinco. Mas nada disso aqui seria possível sem a equipe que a gente teve junto com a gente, tanto a equipe da minha empresa, da Campo de Ação, como a equipe da Federação Paulista de Futebol, que se dedicou aí durante esses últimos 5 anos para fazer esse livro. Porque esse livro era para sair em 2018, nós fomos adiando por várias questões, aí quisemos incluir aí o feminino também, aí veio a pandemia, enfim, agora ele está aí foi lançado agora essa semana, mas foi uma equipe de mais de 20 pessoas que tomou parte para a gente poder chegar nesse resultado final. E teve algum ponto assim que até agora vocês lamentam não terem conseguido mais informações, aquelas descobertas que infelizmente não ficam com os registros necessários, Rodolfo? Tem sim, Valtencir, sempre vai ter, né? Uma pesquisa nunca se esgota, né? Na verdade, o que a gente espera é que daqui a, sei lá, X anos, 10, 15 anos, algum outro pesquisador pegue isso aqui e toque para frente e tente buscar mais informações. Por exemplo, como eu estou falando agora com o Vale do Paraíba, se alguém tiver alguma informação do extinto Comercial Futebol Clube de Pindamonhangaba, por favor, nos envie, porque é um dos clubes que a gente não conseguiu encontrar o escudo, por exemplo. Nesse livro tem mais de 800 times que estão aqui nesse livro, do estado inteiro, e cerca de 60 nós não encontramos nenhuma informação. Às vezes uma data de fundação, mas o escudo, por exemplo, falta de uns 40 ou 50. Então, se alguém tiver uma informação aí do Comercial de Pindamonhangaba, será bem-vinda. E deixa eu só colocar um negócio, Vieira, importante, porque o Comercial foi o primeiro adversário do então São José, quando começou. E o Alberto Simões, historiador, que lançou livros sobre a história do São José, não conseguiu nem o resultado desse amistoso disputado em Pinda. Ele foi lá, conversou, procurou informações, tentou encontrar alguém, mas nem o resultado desse primeiro jogo da história do São José ele conseguiu. Então, se você conseguir também alguém de Pinda, por gentileza, nos avise que é algo que falta aqui na história do time da cidade, viu, Rodolfo? Faremos a troca, Valtencia. Agora, Rodolfo, o livro é sensacional. Agora você criou um problema aqui em São José, porque você foi descobrir 4 títulos do Taubaté. O torcedor de São José tá perguntando, cadê os títulos de São José? Não tem uns 8 títulos paulistas perdidos do São José para entrar no almanaque? Só tem título do Taubaté, pô? O problema é que esses títulos são do passado, né, Vieira? Que era uma época que o São José ainda... Era o antigo, né? O antigo São José, um pouquinho mais antigo. Tinha até a Esportiva de São José, que agora nós mencionamos aqui no livro também. Mas essa época, o Taubaté era um clube muito importante no Vale, né? Era o clube mais importante do Vale. E o Taubaté consegue o título do Campeonato do Interior de 1918, repete em 26, é campeão da LAF em 28 novamente. E quando volta o Campeonato do Interior em 42, é o Taubaté que ganha de novo. Então, o Taubaté realmente fez por merecer. São José, se fosse um pouquinho mais velho, teria títulos também, mas como nós nos ativemos até esse ano de 47, realmente é mais fácil para os clubes mais antigos. Digamos, podemos dizer que o Taubaté e o Juventus, entre aspas, foram os mais beneficiados com a vinda do livro, porque o Taubaté ganhou aí 4 títulos e o Juventus 3, é isso? E a Portuguesa Santista 3 também. Também, verdade. Jundiaí e Rio Branco com 2, Ponte Preta com 2, o Amparo com 2, o Guarani com 2. E tem muitos clubes que não existem mais que também ganharam títulos, né? Como, por exemplo, o União Vasco da Gama de São Paulo, que é um time muito tradicional da capital, que ganhou 3 títulos. O São Caetano Esporte Clube com 3 títulos. O Santo Amaro de São Paulo, 3 títulos. União Fluminense de São Paulo com 3 títulos. São 104 homologações que foram feitas agora, né? De mais de 62 clubes. Desses, apenas 15 ainda estão filiados, ou seja, tem 47 clubes que não existem mais e que também foram agraciados com a lembrança desse passado que tinha sido esquecido. Espetacular. Volta em si. O Rodolfo, quando a CBF resolveu reconhecer aqueles títulos brasileiros antes de 71, Roberto Gomes Pedrosa, Taça do Brasil e outros disputados, principalmente nos anos 60, em determinado momento o Palmeiras foi campeão 2 vezes no mesmo ano, porque na mesma temporada os campeonatos foram realizados e em ambos deu Palmeiras.
Aqui em São Paulo chegou a acontecer isso, temos assim um campeão paulista 2 vezes no mesmo ano? Não, nós não temos. O que aconteceu é que no começo do campeonato do interior, o campeonato acaba se atrasando. Então o campeonato de 18 é disputado em 19, o 19 é disputado em 20, então tem um probleminha aí. E o 19 teve o problema da gripe espanhola, né, que suspendeu o campeonato, então ele foi adiado. Então até 1922 o campeonato de um ano foi disputado no ano seguinte, mas não chegou a acontecer de você ter 2 campeonatos no mesmo ano ou do mesmo clube ganhar 2 campeonatos no mesmo ano, isso não. É que no caso do Palmeiras, lá do Campeonato Brasileiro, e nós participamos também dessa pesquisa, era uma outra situação, né? Nós estamos falando de 2 competições que num momento acabaram se cruzando, né? Aqui isso não acontece. Aqui a única coisa que acontece, e vocês já sabem disso, é que tem alguns momentos da nossa história do futebol paulista onde há mais de uma liga em operação. Então isso acontece várias vezes durante os anos, né? Tem no começo do século lá que tem a APEA e a Liga Paulista, depois fica a Federação Paulista de Futebol, a APEA e a LAF, depois a FPF com a APEA, enfim, isso aconteceu durante vários anos, até que há a estandartização em 1941 e todas as ligas acabam sendo unificadas na Federação Paulista de Futebol. Ô Rodolfo, sempre tem um espírito de porco para encher o saco, né? Mediante toda a pesquisa que vocês fizeram, vocês reconheceram, conseguiram aí 104 homologações de novos títulos. Teve alguém que foi reclamar e falou, pô, você não colocou meu título lá de 1912 e tudo mais? Teve alguém ou não? Não, o que acontece é o seguinte, agora vai acontecer, né, Vieira Júnior? Vai acontecer muito, né? Já veio lá um pedido do Marília, de uma Copa Paulista de 78, enfim, isso tudo vai ter que ser analisado depois, mas nós já fizemos essa pesquisa, tá? De fato, nós somos muito minuciosos aí até agora. O que acontece é que tem alguns momentos em que há de haver uma convenção, e uma reclamação que eu recebi do pessoal lá de Jundiaí, que eles reclamam que os campeonatos do interior, os primeiros, né? De 17, 18, 19, até inclusive um dos que o Taubaté ganhou, que seriam campeonatos de primeira divisão, porque havia depois um confronto entre o campeão do interior e o campeão da capital. Mas esse confronto, que chamava-se Taça Competência, nunca foi chamado de campeonato estadual, né? Então não tem por que ter essa questão, e sem contar que nós estamos falando de um campeonato do interior que vai de 16 até 1947, e só em 4 anos houve a Taça Competência. Então não poder-se-ia mudar todo um processo por causa de 4 competições. Mas houve sim, e vai haver. Isso é natural. E como eu disse de novo, que daqui a 10, 15, 20 anos, vem alguém e refaça isso aqui, pesquise mais, ache mais escudos, consiga o resultado do Comercial em São José e segue o jogo, né? Legal, volta em si? E aí vai também naquela da Supercopa do Brasil, né? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão Supercopa Sul-Americana, campeões continentais. É o tipo do negócio. Quanto mais mexe, mais acha também, né, Rodolfo? Não, é verdade. Agora, tem coisas que, assim, eu sou totalmente contra reescrever passado, coisa do gênero, e nós não tivemos a intenção de fazer isso aqui. Só para ser muito simplista e explicar para vocês grosseiramente tudo que vocês vão poder ver no livro, esses títulos até 47 são campeonatos que existiram, chamava a segunda divisão, chamava a terceira divisão, chamava a quarta divisão, tinha acesso. Então, assim, não tem razão nenhuma para a história ter esquecido os campeonatos antes de 47. A única explicação plausível é que em 47 que se implanta a divisão profissional do interior, né? É a única explicação plausível e depois, durante o ano, cria-se a lei do acesso. Como eu já disse, tinha uma lei do acesso antes. Mas mesmo assim, o campeonato da primeira divisão também era amador. Ele só vai ser profissional em 33. E nós consideramos todos os campeões de 32 até 1902. Então não tem sentido de não se falar desses campeonatos. Já com relação aos campeonatos da primeira FPF, esse de 33 e 34, do Alba e do Juventus que vocês mencionaram, a questão foi muito mais política. Porque naquela época havia discussão pelo profissionalismo, a APEA resolve implantar o profissionalismo em São Paulo, a Liga Carioca de Futebol é feita no Rio de Janeiro também da mesma forma, e durante 2 anos as duas ficam desfiliadas da CBD. E a CBD no Rio apoia a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos e cria em São Paulo a Federação Paulista de Futebol. Como há até hoje, né? Aquela cisma entre Rio e São Paulo, que vinha se arrastando já pelos anos 10 e 20 pelo controle do futebol, coube à imprensa de São Paulo, principalmente a imprensa, não é nem tanto a entidade, a imprensa de São Paulo desconsiderar essas 2 competições, que na verdade eram as competições oficiais da época. Se em 33 e 34 tivesse um Campeonato Brasileiro ou uma Libertadores, quem ia ser classificado para esses campeonatos seria o Alba e o Juventus, como campeões, e não o Palestra Itália ou o Corinthians, que tinham sido campeões da Liga, porque a Liga estava desfiliada
da entidade oficial. O que faz a gente validar esses campeonatos hoje também é muito pautado num livro da Federação Paulista de 1956, que traz o estatuto da entidade da época e que menciona a Federação Paulista de Futebol, que ela teria feito a fusão com a Liga Bandeirantes de Esportes e que depois se chamaria Liga de Futebol Paulista, que depois junta com a PEA e vira a Federação Paulista de Futebol. Então, essa primeira FPF da CBD, ela faz parte do DNA da Federação Paulista de Futebol, o que não deixa nenhuma dúvida da sua relevância e da certeza de que esses títulos devam ser considerados. Rodolfo, era justamente isso que eu ia te perguntar. Como é que vocês definem para poder chegar e concluir que, por exemplo, o Taubaté foi campeão do interior da APEA em 1918? É uma súmula, é um relato, é um livro oficial da federação? Qual que é o critério para se definir? É variado, tá, Vieira Júnior? Mas basicamente o que se precisa é de dados, né? Então o que nós conseguimos levantar e que vocês vão poder ver nesse livro? Nós temos todos os dados de todos os campeonatos. O único campeonato que falta alguma coisa é o de 1916, que foi um campeonato da segunda divisão, né? Que não terminou. Mas o da primeira divisão também não terminou, né? O Corinthians foi declarado campeão com o campeonato pela metade. Mas enfim, todos os dados foram levantados. E nós tivemos acesso a todas as atas também. Então isso facilitou muito de você perceber e entender o que era correto, o que não era, o que estava certo, o que não estava. Então, em nenhum momento aqui nós fomos arbitrários e não temos aqui nenhuma intenção, até porque eu não tenho nada a ver com Taubaté, nem com Juventus, nem com nada. O trabalho aqui é totalmente isento e, enfim, e merecido, tá? E depois que nós fizemos essa pesquisa toda, nós levamos à federação, nós consultamos outros pesquisadores, nós fizemos uma palestra no Memofute, que é um grupo de pesquisadores, do qual eu faço parte há muitos anos, e que fica lá no Museu do Futebol, e que uma vez por mês nós nos reunimos, são mais de 40 pesquisadores, todos puderam opinar. Depois falamos com vários jornalistas, pegamos o Milton Neves, pegamos o Mauro Betting, pegamos o Celso Zelt, esses jornalistas mais pesquisadores, né, o PVC, e fomos falando com todos eles para explicar o que nós estávamos pesquisando, e inclusive, em vista disso, tem algumas decisões que nós tomamos. Eu vou dar um exemplo simples, por exemplo. A terceira divisão, ela começa em 55. O campeonato do interior, que volta a ser disputado em 42, ele é disputado até hoje. Então a discussão para nós era, até quando nós vamos considerar o campeonato do interior, amador do interior, como um campeonato oficial, né? Não como um campeonato amador. E aí depois de discutir com muita gente e tal, a gente acabou levando em consideração o fato da lei do acesso, por ser uma data muito marcante, como uma data para fazer o corte entre a competição, né? Mas poder-se-ia levar mais. Poder-se-ia ir até o início da terceira divisão. Então tem alguns times aí que também podem se considerar injustiçados e que veja a história deles daí para frente, que são esses que ganharam de 49 até 52. Ô Rodolfo, no meio da sua pesquisa, da pesquisa de todo o pessoal que trabalhou contigo também, teve algum possível título ou algum time que faltou só o ponto final para poder sacramentar algum título? Você falar, putz, faltou só esse detalhezinho para a gente poder incluir nessa enciclopédia, ou não teve nenhum caso desse tipo? Não tem nenhum caso desse tipo. Nós consideramos todos os campeonatos que existirem em São Paulo. Só tem uma ressalva. Tem algumas ligas paralelas que existiram em São Paulo. Até em 1903 já havia. Que são ligas que nunca tiveram link com as ligas oficiais, ou seja, com a Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista de Futebol é de uma linhagem que começa com a Liga Paulista de Futebol em 1901. Durante os anos foram existindo outras ligas, como tem hoje, né, uma Liga Paulista no interior, que ela não tem nenhuma ligação com o sistema oficial. Então essas ligas nós citamos no livro, mas nós não consideramos, porque elas não são ligas oficiais. O que nós temos aí no livro são todas as ligas oficiais, todos os campeonatos realizados até hoje, sem exceção. Perfeito. Valtencir Vicente, 4h58, a sua última para o Rodolfo, Vavi. Só para colocar, né, no site da Federação Paulista de Futebol deve vir aí todas as informações a respeito do lançamento do livro e certamente virão netos, bisnetos, com recortes, com guardados, para tentar acrescentar algo numa segunda edição, né, Rodolfo? Tomara. Na verdade, segunda edição de um livro de 3 quilos, Valtencir, eu espero que não tenha, tá? Que, pelo amor de Deus, eu só recebi um aqui em Portugal, para vocês terem uma ideia, né? Porque imagina mandar um livro desse peso para cá. Mas eu acho que deverá haver, e a gente já conversou com a Federação sobre isso, de fazer aí no futuro, quem sabe daqui a uns 5 anos ou 10 anos, uma edição, que seria uma segunda edição digital, né?
que até pudesse ser mais fácil de ser consultada aí por pessoas do mundo inteiro e que a gente pudesse botar mais informações, porque no livro, até por espaço, nós só colocamos a campanha do campeão, mas nós temos todos os jogos de todos os campeonatos. Então não cabia, a gente tentou, mas não cabia. Né? Então, acho que virtualmente não tem espaço, não tem, né, limitação, vai dar para fazer um negócio ainda maior. Nossa, se você põe todo mundo lá, ia fazer uma Barça do futebol, que ia ser um espetáculo. Tem que levar precisava de muitos volumes. E se for físico o negócio, tem que trazer um caminhão para trazer todo o negócio. Não dá, né? Mas tá bom. Ô, Rodolfo, eu quero te agradecer. Obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN, direto de Portugal. Você tirar um tempinho do seu trabalho, do seu descanso. Não sei o que você está fazendo aí, mas enfim, agradeço a sua atenção. Foi muito esclarecedor o papo, muito bacana a iniciativa, e quem é amante de futebol, sem dúvida alguma, vai consumir, vai adquirir uma enciclopédia como essa, que é muito valiosa. Trabalho desse, a gente tem que bater palma, porque não é fácil não, e vocês arregaçaram as mangas para deixar o público bem informado. Grande abraço para você, obrigado. Eu que agradeço o espaço, Vieira, Valtencir, foi um prazer. E só para dizer para todos os ouvintes que, para nós, em que pese ter sido um trabalho muito grande, foi um prazer fazer, e espero que quem leia tenha o mesmo prazer que nós tivemos em fazer. Legal, um abraço, obrigado. Outro, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Conversamos com o Rodolfo Kussarev, pesquisador, historiador, ex-presidente do Red Bull, e ele é o idealizador do livro 125 anos de história, a enciclopédia do futebol paulista. Esse livro para quem gosta de futebol, e a gente gosta, hein, Valdencir? Esse aí tem que ter lá na escrivaninha, não tem não? É verdade, Vieira. Embora tenha um pensamento meio diferente, também não há tempo para falar nisso, e hoje nem seria mesmo o momento, era de apresentar, de aproveitar ao máximo a entrevista, mas é muito legal sim, sempre interessante quando alguém registra a história. Um grande abraço, eu fico de plantão aqui no jogandojuntos.com.br. E o Espírito de Porco já perguntou, começa a fazer uma enciclopédia agora sobre mundiais, que eles querem achar o Mundial do Palmeiras, que beleza. Valtencir, um abraço, hein? Grande abraço, amanhã a gente volta a falar sobre isso, viu, Vieira? Eu fiquei curioso, amanhã eu quero saber esse posicionamento seu aí sobre essa enciclopédia aí no assunto em geral. Esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos, passando pelo microfonaço da Rádio CBN, atualizando as informações dos clubes